Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta. Hoje temos um tema muito importante, o Outubro Rosa. Esse mês é marcado pela conscientização sobre o câncer de mama, o tipo de câncer que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo. Falar sobre prevenção, diagnóstico precoce e acolhimento salva vidas. Nossa convidada hoje é a Priscila Sakuma, psicóloga, mãe, esposa e também uma mulher que enfrentou o câncer de mama de frente. Ela vai compartilhar conosco sua trajetória, os desafios e as transformações que surgiram a partir dessa experiência. Uma conversa de inspiração, força e vida. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta. Vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago a história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Quero agradecer ao Ateliê de Cachos por sempre estar deixando meus cabelos impecáveis e também por me permitir gravar o podcast Elas em Alta aqui. Estamos dentro do ateliê de noivas. Então, sim, aqui tem um espaço noivas dedicado especialmente para você, noiva, que quer ter o seu momento especial. Tem banheiro, atendimento especializado, tudo incrível. Além de terem produtos especializados para os cabelos cacheados e também tratamentos específicos para eles. Elas ficam localizadas na rua Timóteo, número 81, e fazem entregas. Agradecer também à loja Aromata por sempre estar presente no podcast como patrocinadora, sempre com a nossa árvore. E hoje eu trouxe o inalador da Aromata, é o Renova. Ele tem alecrim, bergamota, hortelã e pimenta. Ajuda a acalmar na ansiedade, dar ânimo e também na questão de rinite, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal do podcast. Compartilhe também para aquelas mulheres que vai se inspirar no podcast. Vamos lá. A entrevistada de hoje, ela é muito importante na minha trajetória, principalmente por eu ser quem eu sou, uma psicóloga. Ela influenciou muito nesse processo. Então, assim, falei para ela que eu estava ansiosa e nervosa também por entrevistar ela, porque ela tem uma parte muito significativa na minha vida e só tenho que agradecer a ela. E poder trazer a história dela para o podcast é de uma honra e uma gratidão imensa por me permitir trazer a história dela, a trajetória dela com o câncer de mama. Então vamos lá, ela tem 37 anos, é casada, mãe do Heitor de 3 anos, psicóloga clínica, especialista em saúde e comportamento alimentar, atua com adolescentes e adultos e foi minha professora na faculdade. Então vem pra cá, Priscila Sakuma. Ai, tudo bem, tudo Lari? bom, amor? Obrigada mais uma vez por aceitar meu convite, participar do podcast. Eu que agradeço muito, fiquei já emocionada aqui com essa apresentação e tô nervosa também. Isso aí não tem como, é isso. Não tem, né? Amor, fala pra mim, pra começar, quem é a Priscila? Bom, então eu sou uma mulher que ama viver, que gosta de estar com os amigos, com a família, sou mãe, esposa, psicóloga, né? Já fui professora. Acho que é um resumo bom do que eu sou. De tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Fala pra mim como que você descobriu o diagnóstico. Bom, então vamos lá. Eu ainda amamentava o Heitor, né? O Heitor tinha 2 anos e 3 para 4 meses, e aí durante a amamentação eu senti uma ardência na mama esquerda. Então, enquanto eu amamentava, eu achei esquisito, estranho, porque eu nunca tive nenhum problema com a amamentação. Eu sei que isso é muito raro, mas, né, nunca tinha tido nada. E eu falei assim, nossa, será que eu tô tendo uma mastite, alguma coisa assim? E achei muito estranho, porque ele já tinha mais de 2 anos, né? Então, eu comentei com meu marido, ele falou, acho melhor você marcar com a sua médica. Por quê? A minha mãe já teve câncer de mama. Então, eu já acompanhava com uma especialista de 6 em 6 meses. Porque a idade você não tinha ainda para fazer, né? Não tinha, mas daí, por conta do histórico familiar, eu já fazia o acompanhamento de 6 em 6 meses. Detalhe, faltava 1 mês para eu voltar ali, para completar os 6 meses do último exame que eu tinha feito e não tinha nada, né? Então, e aí eu marquei, por sorte eu consegui uma consulta muito rápida, ela já me encaminhou para ultrassom, já fiz biópsia, e aí veio o positivo ali, né? Veio o diagnóstico mesmo. Como que foi esse momento, Pri? Não foi fácil, né? Porque eu tinha um bebê, né? Porque o Heitor ainda era um bebê antes dos 3 anos, né? Amamentava. Não porque eu tive que fazer muitos exames que tinham contraste, então não podia amamentar. Então, do dia para a noite, eu tive que parar de amamentar. E fora, né, todo o peso que tem o diagnóstico. Então,
Eu tive um diagnóstico triplo negativo, que é um câncer de mama bastante severo, mas que também, ao mesmo tempo, responde muito bem com a quimioterapia. Ai, E eu descobri muito no início, né, por estar ótimo. sempre acompanhando. Ele era muito pequeno, na verdade, eu tive 2 tumores, um do lado do outro, e a ardência que eu sentia era que passava no meio ali dos 2 tumores, né? Nossa. Então, foi assim, na verdade, eu falo que a amamentação me salvou. Claro que depois de um mês eu já estaria fazendo o exame de novo, Sim. mas a gente sabe que para o câncer, todo o tempo ali que a gente tem ajuda no processo de cura mesmo, Sim. né? Quanto mais rápido você conseguir descobrir, melhor, né? Melhor. A prevenção. Isso. Como que foi contar para sua família? Então, o Thiago descobriu comigo, né, que é o meu marido, e ele é sempre, assim, muito positivo, então ele é difícil, assim, alguma coisa derrubar. Então, imagino que ele sentiu, mas ele não compartilhava, então ele estava sempre muito otimista, falava assim, né, sempre me disse, esse vai ser um ano da nossa vida que vai ficar parado, estagnado para sua cura. O ano que vem a gente volta e retoma os planos. Então ele me dava bastante força, né? Para minha mãe também foi bem difícil, porque ela tinha passado já pelo processo, apesar do câncer dela ter sido outro tipo de câncer, mas ela já tinha passado também pelo processo há muitos anos atrás, então ela ficou bastante preocupada. E o Heitor, a gente não falou, né? Porque ele não ia entender, mas ele foi acompanhando todo esse processo também. Acho que foi bem complicado tanto falar para familiares e amigos, né? Mas também foi muito difícil falar para os meus pacientes. Porque não é algo que a gente se prepara, né? Para dar uma notícia dessa para um paciente. Então foi um processo de muito tempo de terapia. Eu levei, acho que 2 questões que eu levava mais no processo de terapia, que é como que eu vou contar para os meus pacientes, porque até então eu era suporte deles e de repente eu ia contar alguma coisa para eles que talvez eles não fossem desabalem na minha frente, né? Que eles não fossem querer compartilhar a preocupação e o medo deles ali, né? Então eu fiquei muito ansiosa e com muito medo de como que eu ia contar, para também não afetar o processo deles de terapia. O outro ponto que eu falei que eu levei muito para terapia foi a questão do cabelo. Porque mexe com a autoestima, não tem como. Não tem, mexe demais, assim. Eu acho que, claro, que primeiro vem a questão de morte, como que vai ser o tratamento, mas eu acho que um terceiro ponto que vem, assim, para a mulher e agora? Como que eu vou ficar, né? Como que eu vou me reconhecer? E aí, como foi trabalhar isso na terapia? Minha psicóloga teve bastante trabalho. Eu dei bastante trabalho para ela. Mas que bom que você teve esse apoio, né? Sim, foi bem importante. Eu acho que no processo de terapia, né, a gente fala isso com os nossos pacientes ali, que eu precisei vivenciar o meu processo. Sim. Porque eu conversei com algumas pessoas e cada um trazia um relato. Então, teve gente que se sentiu melhor usando peruca, teve gente que se sentiu melhor usando lenço, teve gente que raspou, teve gente que não raspou. Então, tudo que eu entrei pensando em fazer, quando eu falei assim, não, eu vou raspar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não foi nada disso que eu vivenciei. Eu me senti bem com o lenço, eu não raspei a cabeça total, eu comprei uma peruca, mas eu não me sentia bem com a peruca. Então, assim, eu tive que ir descobrindo o meu processo e o que eu ia me sentindo bem com aquilo, assim. Mas não foi fácil. Eu lembro que quando você postou nas redes sociais falando o que você passou, foi um choque, assim. Foi um choque porque aquilo a gente nunca imagina, né? Sim. Tudo. E aí, vendo suas fotos, tudo, assim, eu fiquei em estado de choque. Falei, gente, o que aconteceu? Como que foi para você anunciar nas redes sociais depois que você passou por todo o processo? Então, eu esperei passar, né? Diferente de algumas pessoas que já vão postando e que eu acho que é muito legal, porque dá muita força para pessoas que estão passando por aquilo. Eu estava muito voltada para dentro de casa, muito preocupada como ficaria o Heitor. Né? A sua base ali, né? Então, eu não conseguia expor isso, assim, e estava tudo muito incerto, né? E aí, então, eu decidi postar só quando finalizou o processo de químio, se não me engano, que eu fiz uma primeira publicação, eu nem estava aparecendo ali, mas aparecia, né, o pique que eu usei para
fazer a químio, e as pessoas já ligaram, né? O que está acontecendo e tal. Daí foi quando eu falei assim, bom, agora eu vou expor, porque eu acho que acendeu um alerta para as pessoas que se preocupam comigo, gostam de mim, e eu também não quero deixar ninguém preocupado, porque acabou, assim, né? A pior parte ali já tinha passado. Então, e aí eu compartilhei, foi assim, emocionante, mas muito legal de ver assim quantas pessoas se preocupavam, quantas mensagens bonitas, assim, eu fiquei bastante emocionada. Estou me segurando aqui porque é um tema ainda muito sensível para mim, mas foi bom, assim, acho que eu compartilhei no momento certo para mim, né? Eu acho que eu não teria condições emocionais de ter partilhado isso antes nas redes sociais, Porque daí você sabe? teria que lidar com os sentimentos, com as emoções dos outros, Isso, né? eu já estava tendo que lidar com da minha família, dos meus amigos, que foram muito suporte para mim, e dos meus pacientes, né? Que ficaram aí também numa montanha russa comigo, porque tinha semana que eu atendia, tinha semana que eu não atendia. E eles ficam preocupados, não tem como. Ficam preocupados. Então, às vezes, eu não conseguia nem responder mensagem, então eu dava uma sumidinha e eles, né, que tá tudo bem, o que tá Me acontecendo? responde. Só me dá um oi para falar que tá tudo bem, né? Então, já era muita coisa para lidar. E ter que lidar também com as redes sociais, apesar de, né, assim, não ser um alcance tão gigantesco, mas é maior do que as pessoas que convivem ali no dia a dia, né? Então eu optei por não compartilhar antes e acho que foi bom, assim, foi importante. Bom. Infelizmente, nas redes sociais, principalmente questões de notícias e tudo mais, repercute de uma forma grandiosa. Eu lembro que quando a minha amiga morreu, eu postei falando do velório, meus stories teve mais de 2.000 visualizações, um monte de gente mandando. Então, assim, esse tipo de notícia realmente é melhor vivenciar com a família, com todo mundo ali, do que expor, ou só expor quando tudo estiver mais tranquilo, para você conseguir também lidar, né, com o que os outros falam também, né? Sim, com certeza, porque foram poucas pessoas assim que quase não tinha convivência, mas que quando ouviam assim, tá com câncer, você vê, eu falo que era cara de morte, assim, sabe? Porque a reação das pessoas assim, tipo, ai, coitada, vai morrer. Nossa. Então eu falei assim, gente, se eu tiver que ficar lidando com isso o tempo todo, eu não quero, né? Então, é uma coisa assim que acho que tem que estar um pouco preparado. Sim. Tem pessoas que fazem isso de forma bastante saudável, mas eu não estava pronta para isso, não. E o bom é que era o seu marido, era o seu suporte, porque você estava toda preocupada e ele tinha essa energia positiva, os pensamentos positivos. E o quanto influencia para você conseguir passar pelo processo de uma forma mais leve, né? Muito, muito. E assim, porque quando você tá ali vivenciando todas as reações da químio, eu tive grandes complicações com a químio, né? O meu organismo estava muito sensível nesse processo. É difícil ter pensamentos positivos e entender que isso vai passar, né? Aí, então, ele me trazendo, não, vai passar, vamos lá. Minha mãe também sempre me ajudando muito, tanto nos dias que eu não estava bem, quanto com o Heitor, isso faz muita diferença, assim, a rede de apoio, né? A base. Quais foram os momentos mais desafiadores durante o tratamento? Acho que quando começou a cair o cabelo, né, que foi um choque ali. Um outro ponto, foi um pouquinho antes de começar a cair o cabelo, foi quando eu fiz a inserção do PIC para tomar a químio, né, para receber a químio, porque eu não ia poder fazer força com o braço que eu ia colocar ali, que é tipo um catéter que fica, né, e aí eu não ia poder pegar meu filho no colo. Então eu lembro de ter chego lá para colocar e eles me falaram, né, que com aquele braço eu não ia poder pegar ele no colo. E aí eu chorei muito, assim, mas a equipe foi incrível, maravilhosa. A enfermeira que estava fazendo o procedimento em mim me acolheu, me abraçou. E eu chorei muito, assim, foi o momento que foi caindo a ficha, né? E depois a químio, porque eu tive muitas reações ali que não eram esperadas. Tanto é que eu não completei o processo todo de químio, teve que ser interrompido, porque eu tive uma alergia bem severa. Nossa, então, e eu também fazia uso da imunoterapia, que era algo bem importante também para o tratamento, que acabou tendo reações que afetaram a minha visão, né? Hoje já retomei toda a visão, não tive problema, foi por um período, não é comum, né? Acho que é importante registrar, assim, até o meu médico comentou que é 0,01%
das pessoas que têm essas reações que eu tive. Uhum. Então, eu nem compartilhei muito disso no meu Instagram, porque eu fiquei com medo das pessoas que estavam passando por aquilo falar, meu Deus, isso também vai acontecer comigo. Mas aqui, né, a gente pode explicar melhor, falar. Então, aí eu acabei tendo que encerrar e ir para cirurgia. Assim. É que cada organismo reage de uma forma, né? De uma forma. Semana passada a gente entrevistou a Samiri, que também passou por questão de câncer de mama, 2 cânceres de mama ainda. Então, o corpo dela reagiu totalmente de uma forma diferente. Então, cada corpo é diferente, não tem como. Infelizmente, você teve essa 0,01% da probabilidade de acontecer com você, né? Sim, não, eu acompanho algumas outras mulheres, elas trabalham, fazem atividade física, assim, claro que tem alguns efeitos, fica mais cansada, né, mas conseguem levar a rotina bem, então é realmente uma exceção mesmo. Hoje tem vários tratamentos para o câncer de mama, né? E isso é uma coisa que a gente descobre quando tem o câncer de mama, que a gente acha que é tudo do mesmo jeito, tanto é que muitas pessoas me questionavam, mas você vai fazer a químio primeiro, para depois fazer a cirurgia? É porque, a depender de cada câncer, existem muitos tipos de câncer de mama, entra um protocolo ali. Então, o protocolo do meu tratamento foi esse, quimioterapia primeiro e depois a cirurgia. E houve algo que te deu mais força nos dias mais difíceis? Com certeza o Heitor, com certeza o meu filho, assim. Os dias que estava assim, muito difícil, e às vezes assim, acho que a última quimio que eu fiz, que eu tive muita reação, muita febre, eu falei assim, eu não quero mais, né? E aí eu lembrava, assim, não, eu tenho que querer, porque eu preciso ficar bem para ele, assim, eu quero ver esse menino crescer, né? Então eu acho que todas as vezes, quando eu estava muito mal, e ele é uma criança muito sensível, então às vezes ele deitava do meu lado, pegava na minha mão e falava assim, nossa mamãe, você tá tão quente, mas eu vou ficar aqui com você, assim, tão pequenininho, já entendendo, né? Do jeitinho dele, mas entendendo. Então, com certeza ele foi a minha força maior, assim, né? Eu também tenho uma fé, né? Sigo uma religião, e para mim foi muito importante também essa base, né? Que você se apega nela e nela que você consegue sair da onde você tá, né? Sim, com certeza. Porque senão se a gente não tiver coisas para se apoiar, a gente não consegue sair. Se você fica muito vivendo aquilo ali, daquele momento, quando tá muito difícil, parece que você não vê a luz no fim do túnel, né? Agora, quando você acredita em algo, lá na frente, você fala, não, vai passar, isso vai, né, vai ser só um período, isso ajuda bastante, assim, a enfrentar. E como a psicologia te ajudou nesse processo? Bom, então assim, eu fiz terapia, né, durante esse período, assim, que foi muito importante, porque eu ficava muito preocupada também em desabar ali, e as pessoas que estavam ao meu redor também, estava todo mundo se segurando, né, para não desabar. Então, a terapia era o meu momento, assim, que eu podia desabar e que eu era acolhida, que eu podia trazer as minhas questões, meus medos, sem ser julgada. E sem, às vezes, ter que ouvir coisas positivas, assim, né? Porque nem sempre a gente quer ouvir, não, vai passar, vai dar certo, né? Então, a terapia, né, a psicologia nesse período foi muito importante, eu enquanto paciente, e também dentro do que eu consegui, poder continuar atendendo foi importante, sabe? Assim, entender que eu não era só aquela doença, que eu estava ali como mãe, como esposa, como amiga, mas principalmente o que mais ocupou ali os meus dias foram os atendimentos, porque eu fazia quimioterapia na quinta, então sábado e domingo, que é o final de semana, que a gente vai descansar, passear com a família, eu estava muito mal. E aí, os outros dias, segunda, terça e quarta, eram os dias que eu conseguia atender. Então, poder, assim, perceber que eu ainda estava tendo uma função ali, podendo ajudar as pessoas, fazer o meu trabalho que eu tanto amo, foi bem importante, assim, não ter parado total, né? Teve um período que eu tive que parar ali o finalzinho, mas eu ainda consegui manter um ritmo de atendimento, assim, ok, sabe? Faz bem, né? Poder trabalhar, não ficar parada. Porque se você ficasse parada, você ia ficar vivendo aqui, que nem a gente estava falando agora. Você ia ficar vivenciando a sua doença, tudo, ia ficar presa nela. E trabalhando, você desocupa, você trabalha com os problemas dos seus pacientes, as inseguranças, e você desfoca um pouco do que está acontecendo com você, né? Porque naquele período, assim, o final de semana tinha perdido ali, né, aquela questão de, ai, final de semana, que gostoso. Eu sabia que final de semana eu ia ficar em casa, então
O bom era a segunda, terça, quarta, né? Já vai distraindo. Sim. E o que mudou a sua forma de ver a vida depois do câncer? Então, eu acho que, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de vivenciar as coisas, experimentar coisas novas, conhecer novos lugares, estar com as pessoas que eu amo. Isso sempre foi muito importante. Eu acho que teve um valor ainda maior, né? Eu falo hoje, assim, que eu quero cuidar de mim, então eu tenho olhado muito para minha saúde, porque eu ainda estou no processo, né, de cura, porque é considerada a cura quando completa 5 anos, né, a cura total, completou 1 ano só, mas então eu estou muito olhando para minha saúde, cuidando da minha saúde, e eu acho que, assim, muito feliz de estar viva, assim, muito grata de estar viva e querendo viver, assim, eu acho que é uma sede de viver, eu falo que chega final de semana eu quero fazer coisa, eu quero passear, mas eu acho que muito por conta disso mesmo, né? Eu fiquei privada por muito tempo de fazer essas coisas e elas agora têm um valor muito maior. Tem um valor tomar um banho de corpo inteiro, tem um valor lavar a cabeça e não ter medo do cabelo cair ali enquanto tá lavando. Até esses dias, assim, eu lembrei e falei assim, gente, como é bom mesmo tomar um banho de corpo inteiro, porque por um tempo eu não pude, né? Que eu tinha o curativo, depois eu fiz a cirurgia. Então são coisas pequenas que a gente começa a valorizar ainda mais, né? A gente dá uma valor. Não tem como. Se a gente não passa por certas situações na nossa vida, a gente não consegue enxergar a vida de uma outra forma. E você teve que passar por tudo isso, não que você não valorizasse a vida, mas você teve que passar por isso para valorizar mais ainda os pequenos detalhes. Coisas que a gente no dia a dia a gente nem percebe, né? Não, tomar banho de corpo inteiro é prático, né? Assim, entra, você não fica pensando, nossa, que bom tomar um banho, né? Agora, as coisas têm outro valor, sim. Eu acho que não tem muito como passar por tudo isso. Eu vi que hoje você está praticando corrida. Tô correndo. Os corredores que me perdoem, né? Porque a minha velocidade, mas eu tô, né, praticando atividade física, fazendo corrida, participo de um grupo que é voltado para pessoas que têm ou tiveram câncer, então um projeto muito legal lá da UEL, que chama Correndo contra o Câncer. Então, assim, tô me cuidando, porque a gente sabe que isso é muito importante até para que, né, o câncer diminua a probabilidade de voltar e tudo mais, né? E como que você gostaria de ser lembrada no momento que você compartilha a sua história? Eu acho que não sei se de superação, assim, mas eu acho que de força, coragem, de esperança, eu acho, principalmente para outras mulheres, porque eu me inspirava muito, era muito importante saber de história de mulheres que haviam passado por isso e tinham se curado. Então eu acho que eu gostaria de ser lembrada assim como essa esperança para quem está enfrentando o tratamento e como um lembrete, né? Porque eu sou jovem, né? Sim. Com saúde, trabalhava com filho, amamentava e descobri o câncer. Então, como um lembrete mesmo de estar ali o tempo fazendo autoexame, procurando fazer o acompanhamento médico, não só em relação a câncer, a mama, mas também a saúde de maneira geral, né? E para finalizar, o podcast Elas em Alta a gente faz voltado para as mulheres, porque a gente acredita na força, na determinação de todas as mulheres. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão passando pelo processo de câncer de mama ou que tem alguém na família. Bom, eu acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem é ter esperança. É um processo que vai passar mesmo, a gente ouve muito isso, mas é difícil acreditar às vezes. Hoje a ciência evoluiu muito, os tratamentos evoluíram muito, então é uma fase difícil, então que vocês possam se respeitar, se acolher, ter suporte, mas também ter esperança no futuro dessa cura, que ela é possível. E para as mulheres, né, que não tiveram e que não têm, né, o câncer, mas continuarem se cuidando, fazendo o exame, que é muito importante. Eu acho que é essa a importância do Outubro Rosa, né, de lembrar que a gente não pode descuidar da nossa saúde, que a mulher muitas vezes cuida de um batalhão de pessoas,
mas esquece de cuidar da própria saúde. Então, é muito importante que a gente possa voltar o nosso olhar para a nossa saúde e para a nossa vida também. Meu amor, muito obrigada por me permitir trazer sua Obrigada. história aqui. Foi um prazer escutar de pertinho, saber a força que você teve, a determinação, a batalha que por trás de tudo isso, o apoio da sua família, o quanto foi essencial, da sua família, dos seus amigos. E poder te entrevistar aqui viva, bem, saudável, é muito importante para mim. Obrigada por tudo mesmo, até pelo meu processo de ser psicóloga. Obrigada, Lari. Obrigada pelo convite. Obrigada porque, assim, é a primeira vez que eu estou expondo completa a minha história, assim, né? Então, assim, acho que é importante para mim também poder recontar essa história, assim. Obrigada pelo espaço, Imagina. tá? Gente, para quem assistiu o podcast até agora, você quer deixar seu Instagram, sua rede social? Meu Instagram é Priscila Sakuma. Vou deixar aqui embaixo. Quem quiser entrar em contato com ela, tem seu WhatsApp lá também? Tem meu WhatsApp lá. Quem quiser, né, que está passando por esse momento, quiser conversar um pouquinho, trocar experiência, eu estou à disposição. Obrigada, amor. Gente, é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.